Podemos afirmar que Cézanne é um dos artistas mais significativos da arte moderna, né? Em certa medida, isso é comprovado por uma série de questões desenvolvidas aqui pelo Jules Carl Largan, né? Que nós estaremos trabalhando com a referência do arte moderna e outras referências também dentro do corpus assim, de compreensão do Cézanne, né? Esse texto não trata no Argan só do Cézanne, vamos lembrar que isso é um projeto do Argan maior no arte moderna, que ele visa dar conta de toda uma tradição da arte moderna, iniciando na transição do neoclássico até chegar aos movimentos contemporâneos. É um grande projeto. Então, o Argan apresenta Cézanne como um capítulo à parte do impressionismo. Diferentemente do grande evento e do escândalo que vai se caracterizar então o impressionismo, Argan informa que a biografia sem acontecimentos de Cézanne ajuda a entender sua pintura, que conclui a parábola do impressionismo e forma o tronco do qual nascem as grandes correntes da primeira metade do século XX. Então, olha só, o impressionismo, então, seria um movimento, né, que, em certa medida, foi bastante provocativo, como a gente já viu em outro momento, realmente buscou alterar um padrão da tradição, mas o Argan começa o texto de uma forma bastante provocativa já, né? Dizendo assim, a biografia sem acontecimentos do Paul Cézanne. Na arte moderna e nesse mito do artista moderno, dessa persona, começa cada vez mais criar-se histórias de valorização de dados biográficos desses artistas. E o Cézanne, diferentemente desses artistas que vão estar submetidos a escândalos, a outras noções, ele praticamente não tem grandes acontecimentos polêmicos, né? Então Cézanne teria renunciado em ter uma vida para realizar sua obra. Ou melhor, renunciou a ter uma vida para... sinto muito. Cézanne teria renunciado em ter uma vida para realizar sua obra. Ou melhor, renunciou a ter uma vida para renunciar sua obra e fez da obra sua própria vida. Então, ele se dedica integralmente a uma produção de uma pesquisa, né, que nunca termina. Então, ele dedica a vida dele praticamente completa a fazer uma obra diferente ou diferenciada do que já foi feito até esse momento. Como possuía as condições suficientes para se manter, isolou-se em sua casa na Provença e rapidamente abandonou as idas a Paris. Então ele se isola mesmo, né? Quase como um monge, e sai de Paris, onde a situação de fato estava ocorrendo, né? Todo o circuito estava centralizado ali. Ele sai daquele burburinho e decide então se isolar sozinho, né? Diferentemente do que se espera de um artista, não tinha o objetivo de criar obras monumentais, obras-primas, a descoberta de pequenas verdades, correção de sua pesquisa compensava-se pela labuta cotidiana. Então, o conceito de obra-prima, como a gente vai formulando e entendendo, o artista quer encontrar a sua grande obra-prima, né? O seu grande trabalho, e que esse trabalho definisse. Então nós conhecemos muitos artistas que acabam sendo conhecidos por uma grande obra, né?
A busca do Cézanne nunca foi essa. Buscar uma obra. Ele queria buscar a totalidade da sua obra a partir de pequenas conquistas, né? Então, Cézanne, a gente não encontra em Cézanne o desejo de falar assim, olha, cheguei ao meu ápice com essa obra. Ele trabalha cotidianamente em um projeto. Então, a gente poderia dizer que é um artista do projeto, não um artista de uma obra específica, né? Para o artista, a pintura era uma pesquisa pura e desinteressada, semelhante à do cientista ou do filósofo, mesmo que diferente no método. Então, olha só. Então, o Cézanne ali, ele se vê como um pesquisador, né? Ele não se vê como um formulador de um conjunto de objetos sobre o mundo. Ele não está interessado em fazer uma pintura. Ele está interessado em formular uma pesquisa. Assim como um cientista poderia, então, escolher como caminho, né? Equações, fórmulas, princípios. O problema do Cézanne era, a partir da pintura, ou usando a pintura, conseguir, então, chegar a um processo mesmo de pesquisa individual. Então, era uma pesquisa pura e desinteressada. A pesquisa pura e desinteressada é o compromisso com a própria pesquisa, né? Ela não tem um fim comercial em si, ela não é uma tarefa. Vou pintar um conjunto de obras para ganhar dinheiro. Ela tem um projeto muito maior que esse, né? Assim como o cientista, então por isso que ela é entendida como desinteressada pelo Argan. É necessário entender que Cézanne buscava o processo, não o resultado de uma forma plástica que, se pudesse ser vendida. A pintura é apenas o caminho para a pesquisa, não o seu fim. A ideia de pesquisa deve ser aqui entendida como a conciliação entre teoria e prática. O resultado não é o texto, mas uma obra acabada, uma pintura. Então isso é fundamental. O mecanismo de formulação das suas questões de pesquisa deveriam ser respondidas como um pintor, não como um escritor, não como um filósofo. Isso eu acho muito poderoso em Cézanne, né? Porque ele acredita que a pintura daria conta de expressar as questões que ele então está formulando ao longo de sua pesquisa. Não teve grandes mestres e não renunciou ao passado artístico. Estudou os grandes mestres italianos como Tintoretto, Caravaggio, os espanhóis El Greco, Ribera e os modernos, né? Delacroix, Courbet, Daumier. Com relação a Daumier, interessava a Cézanne não as discussões sociais, mas o modo de construir a imagem, modelando-a durante a matéria pictórica. Então veja só, o impressionismo chega a um ponto de dizer assim, não me interesso pela tradição. Né? A tradição sempre nos ensinou a ver obras da própria tradição. Cézanne, então, os impressionistas então desconfiavam daquela tradição. É lógico que eles a conheciam, mas eles desconfiavam na medida em que a tradição levava a um caminho da academia, segundo essa primeira interpretação realizada pelos impressionistas, né? O Cézanne não, ele falou assim, olha, não vejo nenhum problema, e o problema não está na tradição. O problema é como que você usa essa determinada tradição. Então ele continua a estudar os grandes mestres. Nós poderíamos dizer assim como o Manet, né? O Manet também, ele não elimina a possibilidade do contato com a tradição. Então Cézanne frequentou o círculo dos impressionistas em Paris,
participando da primeira, 1874, e terceira, 1877. Então ele participa de duas exposições impressionistas, né? Argan atribui a influência de Zola para a escolha dos temas que ainda eram retratados na literatura romântica, principalmente de Delacroix. Olha, o Zola tem aí um papel importantíssimo, né? Talvez depois pudéssemos escolher uma crítica do Zola, o Zola, o grande escritor, né? E ele vai escrever, então, a batalha do impressionismo. Um texto de coletânea de críticas que eu acho, de fato, de extrema relevância. Diferentemente dos seus amigos impressionistas, não aceita a pintura puramente visual. Então, nós vimos na primeira parte, no primeiro discussão realizada pelo Shapiro, né, que está no outro vídeo, que então o que desejava o impressionismo naquele momento era o tratamento do que se convencionou chamar de pintura puramente visual, né? Então, uma pintura das sensações, uma pintura para além da narrativa, mas, por outro lado, ela era uma pintura visual. Nada mais do que isso. Não é o tema que a define, não é uma grande narrativa, não é iconografia. No caso do Cézanne, o objetivo é transformar-se em um poeta, um literato, porém quer realizar essa literatura como pintor. E não traduzindo o tema em figuras, mas construindo a imagem com pesados materiais da pintura, né? Está no Argan, na página 110. Então, o que ele quer dizer? Ele quer construir uma grande narrativa, mas é muito, muito interessante essa questão da centralidade e do lugar que o Cézanne se coloca, né? O Cézanne não se coloca como uma pessoa que poderia construir uma narrativa a partir de um texto bíblico, literário ou mitológico, né? Ele coloca a questão sempre como um pintor. Ele pode construir uma narrativa, não é uma questão para ele, mas como um pintor, como ofício. Então, para Cézanne, tudo é pesquisa. Por essa razão, nos explica Argan. Exagera o empaste encorpado de Courbet, a composição agitada do último Delacroix, os grossos contornos negros e as luzes alvas de Daumier. Manet, venerado mestre dos impressionismos, torce o nariz, não aprecia a pintura suja de Cézanne, né? Então o Manet, o grande artista que se transforma no mestre, né, dos impressionistas, mas ainda se negando a ser colocado como padrão da escola impressionista, ele diz assim, olha, a pintura do Cézanne é suja, né? Nós vamos ver o que isso significa. O Cézanne, então, estava imbuído em um novo classicismo, mas que não fosse fundado sobre a imitação escolar dos antigos, e sim dedicado a formar uma imagem nova e concreta do mundo, a qual, porém, não mais deveria ser buscada na realidade exterior, mas na consciência, né? Eu acho que o problema do Cézanne é bastante complexo aí do jeito que é colocado, né? Porque ele não aceita, por um lado, nem uma definição previamente constituída, né? Apesar de querer fundar um novo classicismo, ele não quer usar as formas tradicionais do classicismo, né? E ele não quer imitar uma imitação escolar dos antigos. A imitação escolar seria se transformar praticamente num copista. Então, isso significa dizer que ele rejeita essa possibilidade. Então, qual que é o nosso grande problema? A pintura não está nem no classicismo, né, que é
que é o antigo, como a gente está interpretando, mas que fundou um tipo de interpretação ou escola extremamente fundamental. Não está nem no classicismo e nem no exterior, na realidade exterior. Então vamos lá, não está nem em Leonardo, né? Nem em Michelangelo, e não está também do outro lado, a gente poderia dizer, no impressionismo, que tenta captar a realidade a partir de uma dimensão específica da consciência. Afinal, o que é consciência? Essa que é uma questão que vai permear a nossa discussão, né? A pintura não poderia ser nem literatura figurada, tampouco uma técnica capaz de transmitir a sensação visual ao vivo. Literatura figurada seria, então, quando um artista tem como expectativa representar um tema tradicional. Então, nós temos uma passagem bíblica, por exemplo. Na passagem bíblica, então, existe um texto, né, que antecede. Então, literatura figurada, ou a definição de literatura figurada, seria a partir desse ponto fundamental. A literatura figurada seria a cópia de um texto clássico, né? Era um modo insubstituível de investigação das estruturas profundas do ser, uma pesquisa ontológica, uma espécie de filosofia. Ele não está submetido a uma filosofia, ele quer criar sua própria filosofia como pintor. Para transformar a pintura em pesquisa, é necessário entender o conceito de consciência e o conceito de realidade. Nesse sentido, não se pode pensar a realidade senão enquanto é recebida de uma consciência. Não se pode pensar a consciência senão enquanto é preenchida pela realidade. Então vamos lá. Essa definição da consciência que vai, em grande medida, né, influenciar os estudos da fenomenologia, Merleau-Ponty, é a gente pensar o seguinte: nós poderíamos antes acreditar que existe uma realidade previamente constituída, verdadeira, correta, e nós somos colocados no mundo para perceber esse jogo de estruturas, de objetos criados que a gente não sabe por quem, e não é nossa discussão. Então a mesa existe como mesa, os conflitos existem como conflitos. Então você é colocado naquela cena como se fosse parte de um jogo ou de um teatro, né? Um teatro não no sentido ficcional, no sentido de uma negação do que o mundo existe. Então o mundo existe de verdade. Então existe o mundo, existe você. E você está no mundo vivenciando essas experiências de troca com outras pessoas. Ele pega e fala assim, olha, não, para falar a verdade, não é tão simples, né? Não existe uma relação tão simples entre o mundo e a consciência. Quer dizer, entre o mundo e você. Não é tão simples assim. Para falar a verdade, existe aí uma troca que se retroalimenta, dual, complexa, entre imagens que são formadas pela sua própria consciência. Muitas imagens que a gente vê no mundo, então, elas não estão necessariamente no mundo. Elas estão na sua consciência. A forma que você sente o mundo depende, então, da compreensão desse elemento que nós estamos chamando de consciência. Então, essa relação que antes era dual, eu versus mundo vivido, agora ela passa a ser múltipla. Ela é infinita. Porque na medida em que eu sofro
ou tenho acesso a uma determinada relação com o mundo, minha consciência interpreta o mundo e responde ao mundo de uma forma completamente distinta. E ele está em contínuo movimento e contínua transformação, né? Então, vou repetir essa frase que é muito importante. Nesse sentido, não se pode pensar a realidade senão enquanto é recebida de uma consciência. Não se pode pensar a consciência senão enquanto é preenchida pela realidade. Essa relação, então, que não existe um mundo em si. O mundo depende de um observador contínuo, né? Nesse sentido, a compreensão da realidade não ocorre como uma reflexão posterior, mas como pensamento, consciência em ação. A realidade é construída a partir desse momento entre você e o mundo. Não existe nada pré-formado, não existe nada pré-concebido. O mundo existe como um fluxo da consciência e da sua existência. Então, nesse sentido, se existe um procedimento filosófico, o mesmo ocorre junto à experiência viva e atual da realidade efetuada pela consciência. Um método para fundir a experiência e o pensamento é a pintura. Então, esse fundamento do artista como pesquisador, do artista percebendo a arte como uma experiência fundamental para o homem, para o mundo, ela é insubstituível. Ela não é menor que a ciência. Ela não é menor que a religião. Ela é um tipo de explicação distinta. Então, olha, essa fusão que a gente está discutindo, a sensação do mundo que você tem no mundo e o pensamento, é a pintura que consegue elaborar esses procedimentos. Então, nas palavras de Argan, o único que não só permite acompanhar a transformação, como também transforma corretamente a impressão sensorial fugidia, quase inapreensível, em pensamento concreto, vivido, de modo a realizar a consciência em sua totalidade. Essa prática filosófica de conhecimento da consciência e da pintura teria justificado seu isolamento. No ano de 1889, escreve: eu tinha decidido trabalhar em silêncio até o dia em que seria capaz de sustentar, teoricamente, minhas tentativas. Portanto, a teoria deveria ser posterior, derivada da obra. Então, se pensarmos que a filosofia moderna não é, nem quer ser, senão uma reflexão sobre a experiência em seu realizar-se, ou mesmo o seu realizar-se à luz da consciência, é impossível deixar de reconhecer que a pintura de Cézanne, como reconheceu o filósofo Merleau-Ponty, contribuiu para definir a dimensão ontológica do pensamento moderno. Então, o que ele gostaria? Essa prática filosófica que ele está utilizando como pintura seria fundamental para ele e seria autoexplicável. Então, eu não precisaria explicar minha pintura, porque meu sistema filosófico está lá colocado. Eu não precisaria ficar produzindo uma teoria depois que minha obra... em qual teoria que você se baseia? Eu não preciso disso. A minha pintura tem a capacidade inerente de um sistema tão complexo que ela responde a partir do silêncio das palavras. Mas como se construiu a relação entre Cézanne e o conceito de sensação? Cézanne não superou e renegou a suposta superficialidade de uma arte inteiramente fundada sobre a labilidade e a inconsistência da sensação visual. Para Argan, Cézanne ampliou imensamente o horizonte de pesquisa impressionista inicial e realizou o que podemos denominar de impressionismo integral. Então,
Para a gente entender um pouco como essa questão se constrói, né? Se a pintura é capaz de revelar esse ponto de vista, é a partir da pintura que a gente consegue analisar essas obras. A Casa do Enforcado, então, é uma das primeiras obras, né, que o Argan considera ainda impressionistas de Cézanne. Após a fase inicial, que ele denomina de barroco-romântica. Ao compararmos com as regatas de Monet, do mesmo ano, nós podemos constatar que, para Cézanne, após as primeiras resistências, já passara decididamente para a vanguarda. Então, que exercício nós estamos fazendo? Nós estamos pegando o Monet, né? As regatas do Monet, e fazendo aqui uma comparação com Cézanne. Ok? Se a gente for fazer esse trabalho, a gente percebe, então, que na obra do Monet, tudo é transparente. Né? Tudo é transparente. Tudo é leve e em movimento. Nós temos que utilizar da nossa experiência, como já foi discutido em um vídeo anterior sobre o impressionismo, né? Que não existe diferença aqui entre a própria representação do objeto e o reflexo do objeto. Nós, para chegarmos a uma conclusão que essa obra é derivada, né, que tem um reflexo, nós temos que partir do pressuposto que isso é uma casa. E se isso de fato é uma casa, né, o que está aqui em vermelho seria, então, o reflexo da casa. Mas esse não é um exercício tão simples. Até a noção da casa, aqui conformada, nós temos que fazer um exercício montando um quebra-cabeça da experiência visual a partir do pressuposto que a gente percebe, então, que na parte de baixo deve ser o mar. Mas esse marrom? Né? E esse vermelho? E esse vermelho alaranjado, quase para o laranja, o que ele é, afinal? A gente parte do pressuposto que ele é o mar. Necessariamente, se ele é o mar, as regatas aqui estão, e por consequência aqui tem uma parte que pode ser uma ilha, né? Ou terra firme. E aí a gente vai tentando reconstruir a partir da sequência das cores, né? Os objetos ali representados. É genial. Mas, em Cézanne, tudo é composição densa. Os volumes são pesados, a cor é opaca. A gente não consegue entrar no quadro. A gente não consegue se desviar desse cromatismo mais monótono. Notamos, então, que em Monet, o que se apresenta como superfície, em Cézanne se apresenta como volume. Ao observarmos a obra de Cézanne, notamos que a planície distante se interpõe à força, né, entre a casa e o outeiro. Nem mesmo o céu se destaca. Nem mesmo o céu se destaca. Tudo parece monótono. Tudo é massa pictórica, né? E você começa aqui a tentar fazer um exercício também de interpretação. Como que eu entro nessa casa? Que tamanho que... Isso aqui é uma porta. Se isso aqui é uma porta, qual é o ponto de vista para essa obra? Né? Qual que é o ponto de vista? Então, que tamanho é essa construção? Se essa é a porta, e como eu chego lá a partir desse caminho, né? Tudo está fundado a partir de massas dentro desse quadro. Assim como eu posso ver essa relação entre próximo e distante aqui, eu começo a perceber então, ou colocar em dúvida, se isso é uma árvore muito pequena se comparado à distância que está aqui, né? Se isso é uma árvore, essa árvore teria que ter 300 metros. E essa aqui ser no máximo um arbusto ou um bonsai, né? Então, ao observarmos a obra de Cézanne,
notamos que a planície distante se interpõe. Isso a gente já discutiu. Existe, entretanto, uma profundidade promovida pelo avanço das trilhas, né? Que aqui estão. Nos escuros profundos que se fundem os volumes. Todavia, a profundidade não gera distância, e nada se esfuma ou se dilui. Tudo se aproxima e se adensa. Então, a sensação que a gente tem que o céu aqui vai gradativamente se diluindo para você notar uma noção de distância, nada aqui, tudo parece muito denso, nada está diluído, né? Então as camadas são muito fortes. As camadas de cores são espessas, áridas e grumosas, como um reboco. A luz se torna matéria. Onde está a luz? A luz se confunde com a própria materialidade da cena. Não tem transparência, muito menos brilho. Existe apenas uma vibração pesada, como um zumbir nos ouvidos, enquanto tudo Imonet é vibração. O cromatismo é vibração. Tudo vibra. Tudo nos coloca numa posição de ver o movimento, enquanto aqui tudo está localizado numa estrutura de encaixe densa, né? Numa massa tão densa, como se a gente não conseguisse, então, movimentar. A sensação que possuímos da profundidade não é apresentada como vazio em torno das coisas, mas sim dentro da matéria da cor. E não é apenas densidade, mas é uma estrutura quase cristalina das massas. Olha que interessante, né? Para a gente aqui demarcar um papel fundamental dos elementos que compõem a sensação de distância, é justamente o vazio entre esse espaço e esse espaço. Então eu sei que aqui está a água e numa distância, porque é ocupada por um determinado vazio, aqui, né, que no caso é representado pelo reflexo praticamente triangular, né, das regatas. O que eu vejo então? Eu vejo que a partir dali o que se tem é o vazio é constitutivo da ideia da distância. A sensação promovida pela distância se dá a partir do vazio. Então, aqui não. Aqui essa relação que nosso cérebro utiliza para estabelecer comparações, como a gente sabe, né? A ideia da perspectiva, a ideia da proporção é realizada por comparação. Eu só sei que um objeto é maior do que o outro se eu usar a comparação. Ao olharmos para casa, vemos uma parede onde a luz se solidifica e forma uma camada. Porém, basta a cunha de sombra que separa da construção vizinha para se sentir o volume, como um cubo do qual se vê apenas um lado, né? Toda essa construção que a gente vai ver aqui, uma está praticamente dentro da outra, causando então uma sensação que essa foi uma estrutura de massas montadas, né? Mas a gente não consegue avançar. Então, ao decompor as formas em várias formas coloridas, estuda a amplitude e a frequência de cada pincelada, de modo que cada nota de cor corresponda a uma definição formal precisa. Ele determina com extrema clareza e razão estrutural a função específica da petite sensation, num contexto de relação com o espaço. Então não é essa sensação aqui abordada, né, que tudo é uma explosão cromática. Tudo é experiência de cor. Tudo é sensação visual. Sentimos o calor, né? Sentimos a luz. Ele trabalha com pequenas sensações que você não consegue se movimentar muito dentro dessas experiências, né? Então, numa carta de 1904, ele escreve que é preciso tratar a natureza conforme o cilindro, a esfera, o cone, o conjunto posto em perspectiva.
E pretendeu-se ver nessa frase uma antecipação teórica do cubismo, movimento que inquestionavelmente descende de sua pintura, mas interpreta no sentido racionalista. Cézanne, não afirma que se devam reduzir as aparências naturais a formas geométricas. Ele não se refere a um resultado, e sim a um processo. Então, olha, esse novo classicismo, né, que ele está tentando demarcar, ele acha que toda a natureza, todas as formas do mundo podem ser representadas a partir do cilindro, da esfera e do cone. Assim como a representação triangular do classicismo foi dada como uma questão, o novo classicismo seria: olha, eu posso representar de fato quase todos os objetos, quase buscando encontrar novamente a proporção áurea a partir da consciência. Então, esse sentido da proporção não se dá mais pelo número de ouro. Se dá agora pela conformação de como os objetos apresentam na consciência. Então, fica parecendo que a busca ainda é de uma lei universal, mas a partir do registro da consciência. Não de uma oposição entre natureza e homem, né? As formas geométricas devem ser pensadas como aproximação da representação e da consciência, como explica Argan. Se uma laranja no quadro aproxima-se da esfera, ou uma pera do cone, não significa que a laranja seja esférica e a pera cônica, mas que o artista conseguiu especificar a relação entre os dois objetos singulares e o conjunto da realidade. Isto é, fazer com que essa laranja e essa pera sejam uma laranja e uma pera, e ao mesmo tempo uma esfera e um cone. Isto é, formas expressivas da totalidade do espaço. O que ele está discutindo é quais são os elementos mínimos constitutivos de um traço, de um gesto, para a gente conseguir identificar como uma laranja ou como uma pera. O que é necessário fazer? Quais são esses elementos distintivos? Né? Então, conseguiríamos fazer essa síntese? Para Cézanne, a natureza para nós homens está antes na profundidade do que na superfície. E daí a necessidade de introduzir em nossas vibrações luminosas, representadas pelos vermelhos e amarelos, uma quantidade suficiente de tons azulados para dar a sensação de atmosfera. A pintura de Cézanne não parte de uma concepção espacial a priori. O espaço não é uma abstração, é uma construção da consciência. Ou melhor, o construir-se da consciência através da experiência viva da realidade, a sensação. Então vamos entender isso. Numa situação que a gente pudesse comparar, nós aprendemos então, né, pela formação, que uma laranja deve ser representada assim, ou assado. Uma casa deve ser representada assim ou assado. Então, a nossa formação escolar vai dizendo: represente uma casa. E nós somos ensinados a representar uma casa. Nós não temos acesso a um objeto e tentamos, a partir da percepção e da nossa consciência, chegar a representar aquele objeto. Nós não copiamos ou buscamos copiar a forma do mundo. Nós buscamos um padrão que já foi construído e expresso anteriormente. O pintor, portanto, representa não a realidade como ela é, nem como a vemos sob o variado impulso dos sentimentos, mas a realidade da consciência, o equilíbrio absoluto, finalmente alcançado, entre a totalidade do mundo e a totalidade do eu. Essa é a união máxima, né? Então, não existe nem só o mundo, nem existe só você como indivíduo. A consciência existe no momento
em que existe um encontro entre os horizontes de expectativa, entre o mundo e sua consciência. Mas a realidade na consciência é o equilíbrio do absoluto. Finalmente é alcançado entre a totalidade do mundo e a totalidade do eu, entre a infinita variedade das aparências e a unidade formal do espaço-consciência. O impressionismo integral não é, pois, senão um classicismo integral. Então, o que o Argan está apresentando do Cézanne, né, num texto realmente forte, belíssimo, né, é essa compreensão de perceber que o Cézanne está pensando, se existisse uma forma de conceber o impressionismo seria então a poética das sensações. O que significa? Os objetos emanam ali uma sensação de existência e você capta a partir da forma dele. Tudo bem. Do outro lado, nós poderíamos ver o classicismo. Não, o mundo já existe em si a partir de uma lei universal. Uma lei que não pode ser modificada. Cabe a mim, então, apenas reconhecer essa lei. De um lado, a sensação, de um lado, a norma, né, do mundo. O que ele faz, então? O encontro entre essas duas possibilidades, que geraria, então, esse encontro entre o impressionismo e esse novo classicismo. O impressionismo integral com o classicismo integral. É a união, então, ou aproximação de duas teses magníficas que agora podem ser concebidas a partir de um ponto de vista de aproximação. Mas como Cézanne caracteriza a sua noção de espaço e profundidade? Cézanne não está nem na concepção tradicional do espaço, uma perspectiva tradicional, como também a redução impressionista inicial da profundidade à superfície. Ao dizer que a natureza para o homem está na profundidade, Cézanne não está absolutamente voltando à concepção da perspectiva tradicional. Ainda que certamente se opõe à redução impressionista inicial da profundidade à superfície, uma poética das sensações, né? Ao pretender realizar a unidade do espaço como unidade da consciência, evidentemente não poderia conceber a profundidade como algo além de uma superfície, nem a superfície como o plano que intersecciona a profundidade. É ainda o problema do subjetivo e do objetivo, da alternada predominância do impulso romântico sobre o equilíbrio clássico e vice-versa. Cabe dizer aqui que o Argan tem um texto clássico e romântico, que também está no livro Arte Moderna, dois impulsos para entender e representar o mundo. De um lado, né, o impulso romântico, a subjetividade atuando como representação do mundo, e do outro, o equilíbrio clássico, né, a representação clássica que não modifica. Um, o padrão, e o outro, a intuição. Em Cézanne, não há uma ruptura entre realidade externa e interna. A consciência está no mundo e o mundo está na consciência. O eu não conquista o mundo e não é por ele conquistado. Essa noção dual que a gente tem entre consciência e o mundo, o tempo todo operando como uma forma de tentar explicar uma série de questões em relação à discussão aqui realizada. Não apenas um equilíbrio paralelo, há uma identidade. Por isso, seu classicismo não é um classicismo histórico. Classicismo histórico que tentasse, de novo, recorrer às formas consolidadas de representação. E sim, uma classicidade pura, como de Fídias ou de Giotto, os únicos grandes clássicos. Mas não se chega a essa classicidade absoluta abstraindo-se da experiência vivida, do presente. E assim que ela não abre espaço a uma nostalgia pelas formas do passado.
e nunca poderia ter sido alcançada senão depois de ter realizado e esgotado a experiência do romantismo, como a realizou Cézanne, com maior profundidade do que qualquer outro no primeiro período da sua carreira. Mas como conciliar os problemas clássicos da pintura, do classicismo, com as representações contemporâneas? Cézanne parecia indiferente aos problemas sociais de sua época e, nesse ponto,